Vamos iniciar a reunião com a nossa prece e depois a nossa irmã Sueli fará a palestra da noite de hoje. Primeiramente, agradecemos a Deus pela bendita oportunidade de estarmos aqui para compreendermos um pouco mais, para avançarmos na nossa compreensão das leis divinas, de tudo que a doutrina espírita veio nos esclarecer. Que os bons amigos espirituais que aqui com certeza comparecem, nos auxiliam nesse trabalho, se façam presentes, e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser um instrumento para que aprendamos um pouco mais e busquemos compreender as coisas de uma forma diferente. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli, falando da lição da perda. Boa noite para todos nós. É sempre mais uma lição. Nós estamos aí às portas do Dia de Finados, né, onde se comemora o Dia dos Mortos. Eu acho graça isso, porque mortos, né? A gente, nenhuma religião concorda com isso. Nenhuma. Não é só nós aqui espíritas e os reencarnacionistas, não. Nenhuma religião acha que morre, né? Tem assim, contradições no destino após a morte, né? Mas sabe que não morre, né? Se nada na natureza é destruído, por que nós seríamos, né? Que somos os seres mais importantes da criação? Então, não existem os mortos. Até para o Evangelho, mortos somos nós, que estamos aqui distantes, tão distantes da lei de Deus, né? Esses que são os mortos. Quando aquele que queria seguir Jesus pede a ele para sepultar o pai, há inclusive controvérsias nessa passagem, quando ele queria seguir Jesus, mas ele pede a Jesus que ele enterre o pai primeiro. Então, nessa passagem, há quem diga que Jesus foi muito, assim, rígido quando pediu a ele que deixasse os mortos enterrarem seus mortos e que ele o seguisse. O pai dele, numa interpretação mais lógica, não tinha morrido ainda, não. Ele queria seguir Jesus quando ele enterrasse o pai dele. Quando ele não tivesse mais compromisso com aquela família, né, de estar lá junto da família. Não era que o pai estava lá em sepulto e Jesus estava impedindo o filho de sepultar o pai. Então, não é essa a interpretação. Mas aí Jesus fala para ele, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Por quê? Os mortos somos nós que aqui estamos, distantes da mensagem de Deus, e achamos que eles morrem, que morremos, né? Então, na verdade, esse negócio de Dia dos Mortos aí deveria ser Dia dos Vivos, porque estão mais vivos do que nós, longe da matéria, né? Não estão mais presos a uma matéria, não estão mais presos aos 5 sentidos do corpo, né? Já estão libertos de uma roupagem bem pesada, porque no plano de provação e expiação, como a Terra nós temos corpos muito densos ainda, que limitam muito, né, a liberdade do espírito. Mas estamos aqui com essa lição, não especificamente sobre a perda de entes queridos, né, de pessoas queridas, mas de uma maneira geral, né, a perda de uma maneira geral, porque nós nunca estamos preparados para isso, né? Para perdas, para dias difíceis. Ninguém vive pensando nisso, nem querendo se preparar para isso assim. A gente não espera e nem é para esperar mesmo, né? O que tiver que vir, virá. A gente tem que viver o hoje, aprendendo com os erros que cometemos ontem, mas sem nos preocuparmos muito com o amanhã, que o amanhã é amanhã. A gente tem que se preocupar hoje. Então, a gente tem que aprender. São muitas as lições que nós temos que aprender ainda com a vida. Essa aí é uma delas e é uma das que a gente
A gente está constantemente sendo reprovado nessa lição. A vida na Terra é um exercício de perdas e ganhos. Só que a gente só vê as perdas. A gente não costuma dar valor aos ganhos, né? Mas é um exercício de perdas e ganhos. Tudo bem que sob o ponto de vista material, mais perdas. E sob o ponto de vista espiritual, mais ganhos. E é isso que importa, porque a matéria fica, o espírito continua. Nós só morremos uma vez, é verdade, porque a personalidade que nós estamos ocupando no momento morre e a individualidade, que é o espírito, vai permanecer porque somos imortais, né? Não vamos morrer. Quem morre é nosso corpo. Nós somos espíritos e vamos continuar vivendo para sempre, né? Porque não vamos morrer ninguém morre duas vezes. Ninguém soube de alguém que tivesse morrido duas vezes, né? Ninguém. Então, nós só morremos uma vez, quer dizer, quem morre? Nós, enquanto pessoas, personalidades. Espiritualmente, né, os espíritos que nós somos, não morremos. Acabamos perdendo tudo que temos. Aos poucos, né? Quem está aí, digamos, não na melhor idade, que eu não sei qual é a opinião de vocês a respeito, a minha não é a melhor idade, aquela depois de 60, a melhor idade, a feliz idade. Quem inventou isso não sabe o que é isso, né? Quis pintar de rosa uma coisa que tem hora que a cor não é muito favorável, né? Não pode ser a felicidade, né? Não é a felicidade. Materialmente falando, claro que não. Espiritualmente falando, pode até ser. Porque se tivermos aproveitado bem a nossa vida, as nossas experiências, as nossas vivências, estaremos mais felizes mesmo, mais compreensivos, mais resignados, mais resilientes. Mas também, num planeta de provação e expiação, isso também não é regra, não. Por quê? Somos inferiores e achamos que temos a força, né? Só que não temos, tanto quanto a gente pensa, né? A gente não é He-Man nem nada, né? Então, acabamos perdendo tudo que temos, mas o que realmente importa jamais pode ser perdido, que é o que somos. E nós somos espíritos. Nós somos cidadãos do universo, nós somos espíritos. E isso aí nunca se perde, né? Somos uma individualidade, criados por Deus simples e ignorante, para fazer a nossa evolução. Jamais nós vamos nos perder. Se a vida é uma permanente escola, a perda é uma das principais partes desse currículo. Porque ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder nada. Às vezes as pessoas se enrolam muito com tantas atividades, porque querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não se conformam de perder absolutamente nada. Mas não é bem assim. Toda perda tem um ganho a seguir. Isso é da vida, isso é da lei da vida. A perda, não resta dúvida que principalmente de pessoas queridas, né? É um buraco no coração, mas é um buraco que desperta também o amor e pode despertar o amor de outras pessoas por nós. Dependendo da situação, né, pelas quais a gente passa, as situações todas pelas quais a gente passa, diante de uma dor intensa, nós despertamos realmente o amor das outras pessoas. Principalmente daquelas que já passaram por situações parecidas, mas também daquelas que não passaram por situações idênticas, mas são solidárias com aqueles que estão passando por momentos difíceis. Cabe a cada um fazer a sua parte para manter os ganhos ou preencher o vazio da perda. Nada deve ficar vazio, nada. Mas às vezes são coisas que não são substituíveis. Mas ninguém está querendo substituir nada nem ninguém. Não precisamos de substituir os nossos amores, os nossos afetos,
sendo felizes, procurando ser felizes. Não precisa substituir. As pessoas, as coisas e as pessoas, as situações, tudo que chega para nós faz parte da vida. Não vem para substituir nada nem ninguém. Porque os nossos amores, os nossos afetos, os nossos sentimentos são reais e são daquela pessoa que nós endereçamos o nosso amor. Mas isso não significa que a gente não possa sentir amor por outras pessoas. A gente tem... o objetivo é que a gente tenha um coração, espiritualmente falando, enorme. Aonde tem um lugarzinho especial para cada amor, para cada afeto e para um todo. Então, ninguém quer substituir ninguém. Quando, às vezes, uma criança fica sem a mãe ou fica sem o pai, e esse consorte, né, que ficou aqui, o viúvo ou a viúva, resolve refazer a sua vida, não está substituindo a sua mulher, a mãe dos seus filhos ou vice-versa. Não. O lugar que é dela continua sendo dela, no coração daqueles filhos, daquele marido, daquele pai, daquela mãe. Né? Como, ao contrário também, o lugar daquele pai está ali. Mas nada impede que se chegue mais alguém para ocupar não aquele espaço, um espaço que pode ser dele ou dela, dependendo da conquista que essa alma encarnada alcançar naquela família. Né? Então, não há uma substituição. Mas os espaços não podem ficar vazios, porque se eles ficarem vazios, se eles não forem preenchidos por nós, pela nossa vontade, pelo nosso amor, pelo nosso prazer, pela nossa permissão, eles serão preenchidos sem a nossa permissão por quem não deve. Não, os espaços não podem ficar vazios. Espaços vazios são complicados, né? Podem nos criar muitos problemas. Mesmo que a gente não queira preenchê-los com pessoas ou coisas que seja, no caso, que se não forem pessoas, que sejam preenchidos por atitudes. Né, por atitudes que as pessoas venham a tomar, que venham a preencher aquele espaço vazio, né, que alguém ou algo possa ter deixado na nossa vida. Mas a gente precisa fazer isso, né, porque luto tem um tempo. Né? O luto, segundo alguns entendidos, alguns psicólogos, eles falam que um luto ele não deve passar de 2 anos. Porque quando um luto passa de 2 anos... com aquela carga de dor e sofrimento e de saudade que não muda nada, que permanece como se estivesse acontecendo naquele dia, a pessoa está precisando de muita ajuda. Senão ela vai cair numa depressão profunda. Então, há que se compreender, que se entender que as perdas fazem parte do ciclo da vida. Tudo na natureza, né, passa por essa transformação que alguns chamam de morte, né? Para que a borboleta exista, a lagarta tem que morrer para dar vida à borboleta. Né? A semente tem que arrebentar, tem que morrer para dar oportunidade às árvores, às plantas. Então, o sêmen tem que morrer para dar origem à vida, ao corpo físico que os espíritos ocupam na matéria. Então, na natureza, é essa constante variável, essa atividade constante de idas e vindas, de perdas e ganhos. Nunca uma perda é uma perda no sentido real da palavra, e sim o início de um ganho. Isso faz parte da natureza, porque Deus é sábio, Ele criou o universo dessa forma. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Como disse Lavoisier, toda criança que estuda um pouquinho de ciência sabe disso. Se a gente queimar uma folha de papel, essa folha ela vai deixar de existir como folha de papel, mas o material dela não é destruído. Ela vai ser transformada em gases, como os nossos corpos também.
quando nós os deixarmos aqui na Terra por conta do ciclo da vida. Nós não vamos ser transformados em nada, que somos espíritos, somos energia, mas os nossos corpos sim. Né? Esses serão transformados, não serão nem destruídos, mas sim transformados. Então não há morte no verdadeiro sentido da palavra. Onde quer que pousemos o nosso olhar, vemos vida. Vida. Vida eclodindo de todos os lados, de todos os pontos. No instante do nascimento, começamos a perder. A gente perde, antes a gente já perde, né? Já perde aquela liberdade da alma. Que a alma sem o corpo, ela é muito livre. Então, ela não precisa, ela não está limitada aos sentidos do corpo, né? Aos 5 sentidos do corpo. Então, a gente já perde aquela liberdade. Aí começa a gestação. Estamos lá, né, fazendo uma extensão do nosso fluido perispirítico ao útero materno, para que, com o auxílio, né, desse fluido e da genética, né, do material genético oferecido pelos pais, o espírito possa formar o corpo que ele vai ocupar, que vai ser o seu templo durante dezenas de anos aí na Terra, né, se for a vontade de Deus. Então, mas a gente começa a perder. A primeira perda é a do útero da nossa mãe, o mundo perfeito onde iniciamos a nossa vida. Tudo quentinho, protegidinho, nós estamos lá, não precisamos fazer nada, né? Então é uma gracinha, tudo ali é um carinho, é uma proteção, é tudo de bom. Mas agora ainda com as cesáreas, mais violência ainda, porque quando o espírito, a criança ainda luta para nascer, ainda faz aquele esforço, né? Mas ela vai até se acostumando, é igual a borboleta, né? A borboleta, quando ela está para sair do casulo, ela precisa fazer aquele esforço ali. Se a gente ajudar, ela não voa. Nunca mais. Ela não vai voar. Porque ela não vai fortalecer o que ela precisa das asas para ela poder voar. Então, o esforço que ela faz para sair do casulo é importante para ela. É um sofrimento, mas é importante. A criança também, quando ela está fazendo o esforcinho dela para nascer, ela vai se fortalecendo, né, naquela trajetóriazinha ali. Mas hoje, para facilitar as coisas, e às vezes também até para salvar a vida da mãe e do filho, as cesáreas acontecem, né? E aquela criança quietinha lá, no calorzinho, vê uma mãozona entrar e puxa. E começa a luta, né? Para fazer chorar a luz do ambiente e aquele som que acontece, flashes em cima, e a pobre da criança está no mundo. Está aí começando, né? Então, saímos do colo materno para ser lançados num mundo cheio de incertezas, a começar ali, né? Então, à medida que vamos crescendo, vocês vão perceber, e não vai ser novidade nenhuma isso aí para vocês, para ninguém né? À medida que vamos crescendo, perdemos nossos amigos da infância, perdemos nossos brinquedos, o namoradinho ou a namoradinha, os professores, aqueles primeiros professores, não vão fazer parte da nossa vida para sempre tudo isso, né? Os sonhos de infância, nossos amores, aí vai, né, acontecendo perdas maiores, nossos amores, nossa liderança, com aquela questão da felicidade, que eu não sei que felicidade é essa. Vai a liderança embora, a gente sai do banco do motorista para o banco do carona para o banco de trás, e do banco de trás para a cama. Às vezes, né? É difícil, mas isso faz parte da vida. Perdemos a nossa saúde, nossa força e algumas vezes até a vontade de viver, para quem não consegue digerir essas perdas. Para quem não consegue ver que perdemos os amigos de infância e adquirimos outros, o namoradinho e a namoradinha também perdeu, mas ganhou um amor de que divide a vida com a pessoa, mas a gente só vai vendo as perdas, né? Então é isso, faz parte da vida, né? E perder a liderança às vezes é até muito bom, dá um descanso, né? Dá uma serenidade, deixa alguém fazer,
né? Agora eu vou receber, né? Não preciso mais estar ali no controle de tudo. Mas tem pessoas que não conseguem ver a beleza disso também. E quando a gente não consegue ver a beleza dos novos ganhos, aí fica deprimido. De repente, até por isso que a gente está vendo aí tanta gente deprimida na vida, que quando eu era criança a gente nem ouvia falar nisso, ouvia falar que a pessoa estava triste. Hoje virou moda, né? Virou, é chique, quase que dá status, né? Estou em depressão. Tem gente que acha que isso aí dá status, mas tudo bem. Isso é brincadeira, porque depressão é uma coisa muito séria. Quem tem mesmo sabe o que é. É que a maioria que fala que tem, não tem. Porque quem tem mesmo, isso é muito triste. A depressão realmente é um estágio assim, muito triste, né, da nossa vida. A gente não quer nada, a gente quer morrer. Então, isso define a depressão, né, de uma outra tristeza, de uma outra situação, né? O médico costuma fazer a primeira coisa que ele costuma perguntar, assim, quando as pessoas chegam, eu estou em depressão, você quer morrer? Não, doutor, por isso estou aqui. Então você não está em depressão. Aí vem logo a alegria, né? É apenas uma tristeza, algo que não está muito certo, uma perda que não ficou bem digerida, e isso faz parte da vida. Nossa realidade na Terra não é permanente. Tudo é transitório e temporário. Por mais que nos esforcemos, acabamos concluindo que não é possível encontrar a permanência e acabamos aprendendo que nossa segurança não pode depender de tentar conservar tudo e impedir a perda. A vida, as coisas são permanentes, nada fica, as coisas passam. Isso é o que realmente nos consola diante da dor, vai passar. O que a certeza que a gente tem é que o nosso momento de dor e sofrimento vai passar. Porque tudo passa, nada permanece nessa vida. E a vida nos dá lições, a natureza nos dá lições constantemente disso, né? De que nada permanece. Nós vemos aí o mar, né? Naquelas ondas que sobem e descem. É a luz do dia que chega, mas que vai depois com o passar do dia, né? E chega a noite, né? Mas o sol se vai, mas vem a lua. Então a gente tem sempre recompensas, são perdas e ganhos. A vida é muito linda nesse sentido, porque se não está bom, vai passar. E se está bom, vamos aproveitar, porque também vai passar. Nada permanece. Nem sempre conseguimos o que queremos, mas sempre recebemos aquilo de que precisamos, mesmo que isso não se encaixe na nossa expectativa. E a nossa expectativa é ter a vida que a gente acha que é boa, né? Mas se a gente achasse mesmo que era boa, a gente tinha escolhido aquela. Por que a gente não escolheu? Nós estamos aqui, todos nós aqui nesse mundo, porque fizemos escolhas de provações e expiações para a nossa evolução. Ao reencarnar, nós escolhemos a vida que nós temos hoje. Embora a gente ache, não podia ser tão doido ter escolhido isso, mas escolhemos sim. Escolhemos com a visão espiritual, vendo a felicidade dos justos e querendo também ser feliz. Por que não? Por da onde que vem a ideia de que a gente, ao ver a felicidade de alguém, não pode desejar também? Isso é inveja. Inveja é coisa nenhuma. Isso não é uma inveja. Inveja é quando você quer que o outro não tenha nada e que você tenha tudo. Não, você vê a felicidade dos outros, vê algo que você gosta que alguém tenha, não é nada errado você também querer. Assim os espíritos agem quando fazem escolhas que às vezes ficam até difíceis de serem suportadas por essas almas ao ver a felicidade dos justos, que querem também para si. Com certeza, não há nada de errado nisso, né? Nós é que nos equivocamos com essas coisas. Então, achamos que a nossa vida não está boa, ela está certinho, está tudo certo, é assim que tem que ser. A gente tem que fazer o esforço para melhorar sempre, porque é para isso que a gente está aqui, para resgatar o nosso passado. Eu fiz aí na terça-feira passada, né, uma palestra sobre resignação, para explicar realmente o que é resignação, que é muito longe de uma acomodação. Estou pagando meu karma, vou ficar aqui. Não, não é isso. Quando a dor de cabeça vem, a gente lança a mão de um analgésico.
E assim com outras dores também. Por quê? Tá vendo? Eu comi o que não devia. Agora eu vou ficar sofrendo essa dor para me lembrar que não posso comer mais. Bobagem isso. Vamos lançar a mão de um analgésico e vamos tomar e ser feliz de novo. Porque é uma felicidade quando tem uma dor que toma uma coisa que a dor passa. Isso é ser feliz naquele momento ali. Não é? Então não é porque a gente tem que resgatar o nosso passado, que a gente está pagando um karma, que a gente tem que ficar ali sofrendo. Não. Vamos nos resignarmos diante da situação que a gente não pode mudar, que foge ao nosso controle, e aí sim, aceita e começa a trabalhar para melhorar. Se não puder ficar sem aquele karma, que às vezes pode ficar, que já chegando o tempo dele, ou então minimiza, melhora com a almofada, fica bem melhor, não é? Não adianta a gente querer se martirizar, que isso não dá certo, não. Ainda que não queiramos nos envolver com nada nem ninguém, para não ter o que perder, teremos que conviver com as transformações naturais. E ainda o que é pior, teremos que passar por tudo sem o apoio dos amigos, que não soubemos conquistar, e até mesmo da família, que jogamos para fora da nossa vida para não ter problemas de aborrecimentos. Porque tem gente assim, não quer amigos para não ter que se envolver com os problemas dos amigos. Porque quando você tem um amigo, ele está em dificuldade, né? Não deveria ser por obrigação, deveria ser por amor ao amigo ajudá-lo. Mas tem pessoas que nem querem, porque Deus, filho, já tem meus problemas, não quero me envolver com problemas de ninguém, não. Então preferem nem ter esses amigos. E às vezes parentes, né? Que tem gente que fala que é muito bom em álbum de retrato. Pois é, não quer nem saber, porque só traz problemas, não é bem assim. A família é o que nós temos de melhor. Mas não vamos nos iludir, na família estão reunidos afetos e desafetos, amigos e inimigos que precisamos resgatar com eles. Mas a família é o que temos de melhor. Por que não? Né? Por que não conquistar? Ah, mas fulano é difícil. Mas a gente também é. Né? Se a gente tem dificuldade para suportar o outro também tem dificuldade para nos suportar. Mas é essa a vida, é isso. Essa é a beleza da vida. É aquela briga ali, né? Como aquela forma antiga de tirar o apêndice dos preguinhos, né? Agora não é mais assim, tem novas tecnologias, mas antigamente os pregos eram feitos com aquela rebarbazinha, não prestavam para nada. Tinha que jogar fora, descartar. Então eles encontraram uma forma de jogar todos eles depois dentro de uma coisa parecendo uma betoneira, assim, e eles ficavam girando ali, girando, e o atrito entre eles ia fazendo eles perderem aquele apêndicezinho. Alguns ainda permaneciam com eles, outros não. A maioria ficava livre dele. Então a vida em família, a convivência familiar, ela parece isso. A gente se atrita até perder os apêndices e aprender a tolerar, aprender se não for ter paciência, porque paciência é virtude, mas um pouco de tolerância, reconhecer que também erra, e assim vai. Mas nós não podemos nos afastar dos amigos, nem da família, porque a gente não quer ter problemas, não. Porque a vida vai nos criar problemas naturalmente. As transformações naturais, e a gente vai precisar de ajuda sim. Ninguém se basta, não. Esse negócio de falar, não preciso de ninguém, faça isso não. Coste para cima não, vai cair em cima de você mesmo. Isso aí é um erro, porque nós precisamos das pessoas sempre. Desde a hora que a gente acorda, a gente precisa do outro. Que a gente está usando uma pasta que a gente não fez, vestindo uma roupa que não confeccionou, comendo um pãozinho que a gente não fez. Está lá o padeiro que cedo estava lá na padaria fazendo aquele pãozinho que vai servir para alimentar as pessoas no seu cafezinho da manhã. A gente precisa uns dos outros sempre. É um exercício, né, de direitos, de deveres. Então a gente tem que aprender a conviver, aceitar as perdas, ser mais tolerante e aceitar bem, porque nós vamos precisar sempre de muita ajuda. Tem que ficar muito claro isso, né? Não adianta correr do problema, ele já existe. Muitos não sabem conviver com as coisas e situações exatamente como elas são. Pensamos que não vamos perder o vigor da juventude, a saúde, a lucidez, a agilidade, a falta de paciência que muitas vezes a gente tem com uma pessoa que está já com uma certa idade, ou que está
uma doença, ou que está, já demonstra que a gente está achando que a gente nunca vai passar por aquilo ali. A gente nunca vai ter nada, só acontece com o outro lá, ó. Eu não, vou permanecer com a minha saúde, com a minha lucidez, com a minha força. Vai nada, não vai não. Vai chegar um ponto que você vai começar a ter quedas. Né? Que vai começar, a gente começa a envelhecer quando a gente para de crescer. Então isso é lá na adolescência mesmo. Quando o corpo fica prontinho, né? Que a gente está entrando na maturidade total da parte material, ali já começa a envelhecer. Então vai precisar de ajuda sim, né? Então nós vamos perder a juventude, a saúde, a lucidez, a agilidade, as pessoas que amamos. Perdemos, com certeza. A vida já está mostrando isso. Quem aqui nunca perdeu nada, né? Não temos que viver pensando nisso, claro, longe disso. Mas precisamos admitir que a vida é perda e a perda é vida. Porque quando se perde alguma coisa, nós somos estimulados a desenvolver outra coisa para nos ajudar a viver. E isso é vida, né? Faz parte desse contexto criado por Deus que não tem erro, não tem erro. Existe um antigo ditado judeu que diz que se dançarmos em muitos casamentos, iremos chorar em muitos funerais. Isso é uma coisa lógica, muito lógica. Significa que se estivermos presentes em muitos inícios, poderemos estar em muitos finais. Se tivermos muitos amigos, o nosso quinhão de perdas será maior. Tudo bem, mas aí vale a pena não ter amigos para não ter essas perdas? E as benesses, e as alegrias, e a convivência, e a amizade não contam nada, né? Eu, há muito tempo, a minha família, ela tem uma longevidade, assim, não ficam todos tão bem, não, sabe? Assim, as demências chegam e tudo, mas a idade vai, mais de 90, assim, né? Então, num velório que fui, onde estava lá uma tia com 93 ou 94 anos, chorosa, ela estava perdendo o genro dela. Era velório do genro. Aí ela me abraçou e falou: ai, minha filha, eu não aguento mais sofrer, ver ninguém partir. Eu não aguento mais vir a funeral. Eu falei: tia, esse é o preço que você está pagando por estar vivendo tanto. Esse é o preço que você está pagando por estar com 90 e poucos anos. Né? Mas, por outro lado, está ficando forte também, né? Porque foram tantas partidas e tantas chegadas, né? Então, isso faz parte da vida. Ela falou: é verdade, eu já sofri mais. Eu falei: então, está forte, né? Tem um objetivo tudo isso. Não é por acaso que você está aí com 90 e poucos anos, e muito bem, ainda demorou muito a ir embora, hein? Depois disso. Quase 100, se não fez 100. Bem, quem sofre uma grande perda, recebeu uma bênção muito especial da vida. O ser querido que lhe deu tantas alegrias e agora está partindo. Não tem jeito. Chega um momento que nós temos que devolver as nossas joias. Né? Quando tudo obedece à lei natural das coisas, os pais, né, os filhos devolverem os pais, isso é a vida, né? Parece que tinha que ser sempre assim, mas não é. Quando é assim, eu sempre falo para os meus filhos isso, eles gostam de ouvir essas histórias. Eu digo: gente, vocês têm que pensar nessas coisas, né? Eu digo assim: ó, o dia que vocês estiverem na minha vigília, vocês podem estar certos que essa felicidade eu estarei sentindo. Eu posso estar até triste por estar indo, que a gente quer viver, mas essa felicidade aí eu estarei sentindo de verdade. Ver vocês me devolvendo ao Pai, e não eu fazer isso por vocês. Isso é que seria uma dor muito grande, porque isso é uma dor intensa, né? Quando nós devolvemos os nossos pais, é a ordem natural das coisas. Foram joias que Deus colocou para brilhar na nossa vida, nos encaminhar no mundo, mas chega o momento de devolver. Quando eles têm que fazer isso, né? Quando os nossos pais têm que nos devolver, aí que é triste. Isso é terrível, né? É uma dor que ninguém quer passar. Que essa, segundo os espíritos, é a causa mais legítima de dor nessa situação aí de perda de pessoas amadas. Mas
a vida não obedece, não tem essa lógica, né? E tem acontecido muito isso, mas graças aos espíritos, à equipe toda que trabalha, todos são muito, assim, cercados de carinho, de atenção, de consolo, né? E eles mesmos falam que encontram uma força que não sabe de onde que vem da assistência espiritual, porque ao reencarnarem, fizeram essa escolha, já sabiam mais ou menos que isso aconteceria, ou pelo menos estava, né, assim, não com a certeza de acontecer, porque muitas vezes isso faz parte do livre-arbítrio também aqui na Terra, mas com essa possibilidade. Então já não é uma coisa tão desconhecida, né? Mas somos sempre amparados pelos espíritos. As perdas podem ser grandes ou pequenas. A morte de um ser querido, a maior de todas, né? A perda de um número de telefone. Por que eu botei isso aqui? Poxa, ela está comparando? Não, não estou, de forma nenhuma. Mas aí é para a gente ver como que ela vai de um ponto a outro. A perda de um número de telefone pode significar uma grande perda na vida de alguém. Porque se aquele número ali fosse a solução dos... ou pelo menos poderia ser a solução dos problemas que aquela família está passando, é uma perda imensa. Imensa. Né? Agora, claro que não vai se comparar à perda de um ser querido, né? Que essa é a maior de todas. Perda de um casamento, perda de um bem material, perda de um emprego, perda do animal de estimação, né? Que muitas vezes a pessoa sofre quando morre seu animalzinho, aí o outro vira para o outro e tem a coragem de falar assim, é só um cachorro. Nunca se deve fazer uma coisa dessa, é só um cachorro. Primeiro que é uma vida, não é só um cachorro, é uma vida, uma vida como a nossa, bem parecida, né? E ainda por cima, para muitas pessoas, é o filho e a filha, que está ali indo embora, né? Porque cada um é que sabe como sente, como direciona o amor, se isso é certo ou se é errado, não é, isso não está em questão aqui, né? Mas pode para alguém ser uma perda muito dolorosa, né? Podem ser permanentes as perdas, como a morte, ou temporárias, como um filho vai estudar, né? Como quando um filho vai estudar fora. O que não deixa de ser também uma perda. E às vezes a gente não se dá conta do transtorno que a gente causa, não só para aquela perda irreparável pela morte, quanto também para uma perda assim, quando um filho vai estudar fora ou vai morar num outro lugar. A inconformação, e essa, segundo os espíritos, é a maior dor, é aquela que chega pelas portas da inconformação, transtorna a vida do espírito na dimensão espiritual, assim como transtorna a vida do afeto encarnado, do filho que está encarnado, que foi estudar fora, a ponto de atormentar tanto a criatura que ela volta. Deixa a vida que poderia ter, o sucesso que poderia ter, porque os pais estão aqui em sofrimento. Assim como os espíritos não conseguem, muitas vezes, seguir seu rumo. Porque o apego é tão grande, o egoísmo de quem fica, às vezes, é tão grande que não deixa. Até há pouco tempo eu estava assistindo uma palestra de um que eu gosto muito, ele é médico, ele é uma sumidade, mas quem olha ele pensa, né, que ele é calminho, ele é assim baixinho, que é o Décio Andoli. Eu gosto muito das palestras dele, ele é muito próximo, ele fala de acordo com a gente, assim. Então ele falou que ele, no centro que ele trabalha, lá da parte que é Paraíba, se eu não me engano, é uma senhora conhecida deles que tinha 30 anos que o filho tinha morrido. Ela chorava todos os dias. Ela não dormia, ela não conseguia dormir, já tinha 30 anos. Aí eles tentando ajudar, aí numa comunicação no centro espírita, esse espírito deu uma comunicação e disse que ele não tem sossego. Que quando ele está começando a se reerguer na dimensão espiritual, que eles neutralizam um tempo a mãe, ele é puxado novamente para dentro da casa dela, para aquele desespero dela, revivendo tudo que passou com ele aqui no momento da morte dele. 30 anos, olha só. Né? Enquanto que muitas vezes a pessoa acha que o espírita pode perder quem for e não pode chorar. Tem esses extremos, né? Tem aquele que
a gente tem certeza que nós vamos nos reencontrar com os nossos afetos, então o desespero e a revolta não tem lugar, e sim a saudade, que aos poucos o tempo vai tirando de foco aquela situação, não vai eliminar a saudade, mas abranda, como aquele trauma que às vezes a gente recebe, um machucado que a gente tem, que a gente faz um machucado, e dói. A gente vai tratando dele, vai botando remedinho, vai curando, e ele sai do foco da nossa atenção. Evidentemente que não vai sumir, a gente vai ver a cicatriz, toda vez que a gente olhar a cicatriz, a gente vai lembrar, mas ele saiu do foco da dor. E a saudade, por quem partiu, também é assim. É para sempre. Não é? Nós nunca vamos substituir por ninguém, ocupar esse espaço com ninguém. Mas a gente tem que compreender que existem outras formas de se conviver com os afetos que partiram. Que não têm corpos, mas continuam existindo do jeitinho que eles são. Esse Décio mesmo, ele conta um caso que eu achei muito interessante também. Ele falou que quando ele estava começando no espiritismo, ele foi a uma pessoa muito querida dele, né, que também estava dentro do centro espírita, ele era uma pessoa muito próxima dele, perdeu um filho num acidente, o filho com 22 anos. E ele, na hora lá do velório, ele viu que o pai estava muito desesperado, chorava demais. Ele falou que ficou muito assustado com aquilo ali, vendo aquela cena e ouvindo algumas coisas assim. Poxa, mas eles são espíritas, não podem ficar chorando assim. Ele falou que ficou chocado com aquilo. Ele falou, mas por que o espírita não sente amor pelos seus afetos? Eles não amam os seus queridos? Eles não vão sentir saudade? Ele estava começando, ele começou a ficar assustado. Aonde que ele estava entrando, né? Que ele falou, será que eu vou ser impedido de chorar, de sentir saudade da minha mãe, do meu pai, né? Aí ele escutou aquilo, mas, claro, continuando a estudar o espiritismo, ele viu que não era bem aquilo, né? Aí, alguns tempo depois, ele encontrou com a mãe do menino, que era médica também. E eles se encontraram e ele estava um pouco afastado das reuniões, ele não estava encontrando com ela no centro, mas encontrou com ela num outro lugar. E aí ela contou, ela falou assim, Décio, eu tô lá, que ela fazia um trabalho com jovens, né? E ele tinha 22 anos. E ela fazia esse trabalho no centro com os jovens. Ela falou assim, eu tive a visita do meu filho lá na nossa reunião. Aí ele falou, poxa, então você deve estar muito feliz com isso. Ela falou, não estou não. Eu foi muito assim, agitada e nervosa. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu queria abraçá-lo, eu queria estar com ele, eu queria dar um abraço nele e eu não podia, né? Porque ele não tinha corpo, né? Ele apareceu com o corpo espiritual, com o perispírito do jeitinho que ele era, mas não tinha o corpo físico. E aí eu fiquei muito nervosa, e todas as vezes que ele ia, eu ficava assim. Aí disse que um dia ele chamou a atenção dela, falou assim, mãe, eu estou vindo aqui para trabalhar, para te ajudar também, mas se é para você ficar nessa infelicidade, nesse desespero que você fica, eu não venho mais. Aí tocou ela, né? Deu uma balada nela isso, né? Ela se abalou com essa questão. Aí ele falou, por quê? Eu não entendo você. Você trabalha nisso, você está me vendo aqui, você está vendo que eu estou bem, eu estou trabalhando, mas se for para te botar infeliz assim, eu não venho mais. Que ela se descontrolava quando ele chegava. Aí ela disse que passou a entender. Aí, numa das vezes que ele apareceu com a mesma roupa, né? Aí ela falou assim, você não pode trocar de roupa, não? Mentalmente, claro, falando, né? Conversando espiritualmente. Você está sempre com essa roupa, você não pode trocar de roupa. Mãe, você está preocupada com a minha roupa? Igual quando eu estava aí nesse mundo? Mãe, que é isso? Eu não preciso de roupa agora, eu só plasmei isso aqui. Aí, mãe sendo mãe, inclusive, do espírito, né? Olha, mas aquilo chega a ser engraçado, né? E depois ela disse que relaxou, passou a achar tudo normal, né? Mas olha só como é difícil, inclusive, para aquelas pessoas que trabalham, porque ela era médium vidente,
Ela trabalhava com jovens e, no entanto, passou por essas experiências. Quer dizer, a pessoa é espírita, mas ela não se isenta de chorar. Por que chorar vai fazer mal? Não vai, é transbordar a emoção, não pode fazer mal. Há apenas quando o choro é de revolta contra Deus, aí é outra história. O espírita, ele não chora de revolta, ele chora de saudade. Ele chora pelo amor que ele tem. Aí sim. Outra coisa que nos chama muita atenção, essa questão aí da perda de pessoas amadas às vezes, é que as pessoas, elas ficam achando que elas estão sofrendo pelo amor que elas tinham pelo ente que partiu. Mas amor não faz ninguém sofrer, amor não é isso. Não é amor, é egoísmo. É igual aquela pessoa que está numa cama há 10, 15 anos e não tem vida nenhuma, ela está vegetando ali. E aquele que cuida, que está lá na família, quer que continue, falar que vai morrer, ele morre junto. Olha o egoísmo, a pessoa não consegue entender isso, é um ciclo da vida, é uma passagem. Né? Então, o espírito, ele, quando ele parte daqui para a dimensão espiritual, ele precisa do nosso amor, não do nosso ressentimento. O que é o ressentimento? A palavra já diz, sentir novamente. Sentir novamente a dor do momento, a perda daquele amor. Né? Não perdeu nada, mas a pessoa acha que sim. E ela fica num desespero tal que ela não consegue avaliar que eles estão próximos. Muito mais próximos do que pode imaginar. Então é o ressentimento pela perda da presença física. Não é pelo amor que sentia, é o ressentimento pela perda, que vai às vezes até uma mágoa. Magoado com o outro, com raiva do outro que foi. Tu podia ter feito isso comigo, ter ido embora, ter me deixado aqui. Uma vez eu assisti uma cena dessa, depois que passou. Ainda bem que era conhecida minha, porque eu comecei a rir disso. Eu falei, o quê? Você está culpando a criatura que foi embora? Você está com raiva da pessoa que foi embora porque te deixou aqui? Você está louca? Você enlouqueceu de vez? Aí, no final das contas, ela acabou rindo também. Ela falou, sabe que isso aí acho que é doideira mesmo, né? Mas isso a pessoa fica desesperada. Isso é o quê? Egoísmo? Isso é orgulho, é vaidade. Você quer que a pessoa esteja ali do jeitinho que ela está. Não importa, você está com ela, está bem. Não importa se ela está bem. Então, isso a gente não aprende. Né? A gente está no mundo aí, vivendo e convivendo com as perdas de pessoas amadas. Não aprende. Né? Não aprende que isso faz parte, é o ciclo da vida. Isso é assim. Né? E esse amor continua existindo. Não é, eu amava tanto. Falando, você não amava, você ama. É no presente. Porque a pessoa não morreu, não deixou de existir. De forma nenhuma, é a mesma. É o mesmo espírito, só não tem mais o corpo participando. E essa revolta, muitas vezes, impede a pessoa de vê-lo em sonho, né, que é o desligamento pelo sono do corpo físico. Encontrar, de alguma forma, de receber uma mensagem mediúnica. Essas revoltas acabam impedindo as pessoas que perdem seus afetos de vivenciarem esse momento, né? São 5 estágios que descrevem a maneira como reagimos a todas as perdas. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Isso acontece com todas as perdas. A negação é normal, a pessoa logo nega, não pode, isso, não acredito que está acontecendo comigo. Aí depois vem a raiva, né? Não te perdoo, não devia ter tomado esse, não me perdoo ou não te perdoo, né? Então fica naquele jogo. A barganha naquele tipo, prometo que se conseguir sair dessa, nunca mais eu volto a fazer isso, né? Serei mais cuidadoso no futuro, quando há uma situação que pode ser revertida, né? Aí entra numa depressãozinha, né? Estou muito triste com a situação, e depois vem o quê? Vem a resiliência, vem a resignação, que é a aceitação. Não tem problema. Com essa situação aí, né? Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Vou dar um jeito de consertar essa situação. Se não puder reverter o quadro em caso de morte, né? Mas vai poder continuar a viver, a agir. Vem aí agora, né, um fim de ano, e vem as festas de fim de ano.
É muito comum a gente ver a pessoa assim, ah, meu Deus, chegando o Natal, Deus, menino, não gosto nem de pensar, depois que minha mãe morreu, depois que meu pai morreu. Ué, quer dizer que o pai morreu, a mãe morreu, e aí não pode mais ter vida, não pode mais ser feliz, ter alegria na vida? Aí a gente pergunta, será que seu pai e sua mãe gostariam disso? Né? É muito mais saudável continuar na atividade que os nossos afetos gostavam de ter. Né? Eles gostavam de fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos lembrar com amor, quando eles estavam ali fisicamente, porque estarão espiritualmente, provavelmente, né? Que eles estão sempre em torno de nós, nos visitam o tempo todo. A gente é que não os vê. E eles ficam vendo esse comportamento, eles ficam tristes com isso. Né? Então a vida ela tem que continuar do jeito que ela era. E eles têm que ser lembrados, não no passado, mas no presente, fazendo as coisas que eles sempre gostaram de fazer, que agora não interessa mais que estão na dimensão espiritual, mas para nós sim. Né? Então a vida precisa continuar com alegria, com felicidade, com vontade de viver, porque esse é o desejo de quem parte, não resta a menor dúvida. O sofrimento precisa ser vivido e digerido por nós. Cada um tem seu tempo e vive o processo de seu modo, né? As perdas deixam na gente, né, aquele vazio enorme, nos deixam indefesos, imobilizados, paralisados, impotentes, revoltados, tristes e com medo. Mas isso tem que ter uma durabilidade pequena. Não pode permanecer, não pode fazer presença no resto da nossa vida, porque isso vai entristecer os nossos afetos que partiram. E não é isso que a gente deseja, não é isso. A única certeza que temos é que tudo passa. Essa dor, esse luto vai passar. A saudade não, mas a saudade não vem em forma de dor, ela vai continuar em forma de amor. É diferente. É diferente, e nós vamos ser agradecidos a Deus por ter tido aquele amor na nossa vida, né? E ainda tê-los de outra forma. A cura e o restabelecimento virão assim que compreendermos os fenômenos da vida. Precisamos ter um pouquinho de paciência, né? E a chave da paciência reside na certeza que tudo vai dar certo. Se não der certo sob o nosso ponto de vista, dará certo sobre o ponto de vista de Deus, que Ele que está no comando de tudo. Não somos nós, né? Não somos nós. Muitas vezes, as pessoas vão a uma UTI, fazem oração, né, para aquele que está ali, e o outro, às vezes, que está lá do lado, nem está recebendo oração nenhuma. Aquele que está recebendo morre e o outro continua vivo. Aí a família fala, antes não tivesse rezado para ele. Por quê? Acha que a reza não foi atendida, a oração não foi atendida? Tanto foi que ele foi. O que nós queremos? Uma pessoa na UTI vegetando, sofrendo e vendo tudo porque está presente. O coma, já foi provado que o espírito participa. Então, olha quanta dor, quanto sofrimento. Então, a bênção, muitas vezes, chegou naquela prece, a bênção foi essa, foi o nosso afeto desencarnar e sair daquela dor, daquele sofrimento em que a gente estava presenciando. Nós temos que aprender a mudar esse olhar, a mudar esse foco e não sermos egoístas, não estamos perdendo nossos afetos. Nossos afetos estão vivos, continuarão vivendo junto de nós. Talvez não possamos recuperar o que perdemos, no caso, né, de morte, mas sempre podemos diminuir, nos curar de alguma forma, né? Em algum momento dessa jornada, compreenderemos que nunca tivemos a pessoa ou a coisa que perdemos da maneira como imaginávamos. Ninguém tem ninguém. O filho não é nosso, o filho é de Deus, está nesse mundo. Nós emprestamos o material genético para fazer um corpo, para eles poderem dar continuidade à evolução, e nos deu esses presentes, essas bênçãos, essas joias, para que a gente os ajudasse a se encaminhar também na vida. É uma bênção, é algo abençoado, mas tem um momento de devolver, né? Ou nós, ou eles, a nos devolverem, né? Mas também compreenderemos que sempre as teremos, né, essas pessoas, de outras formas.
eles estarão sempre junto de nós, em torno de nós, sofrendo as nossas dores e se alegrando com as nossas alegrias. Então, procuremos ter mais alegrias, né? Uma das principais descobertas é que é melhor perder um grande amor do que nunca ter amado, né? Então, perder alguém que se ama pela morte pode não ser a pior das perdas. Apesar da falta da presença física, somos capazes de encontrar novas maneiras de conviver com esse amor, pois continua presente no nosso coração e na nossa lembrança. Não morreram. A gente tem que ter certeza disso. Ninguém enterra um pai, enterra uma mãe, sim um corpo que esses espíritos queridos usaram. Não estão mais ali. Não estão mais naquele corpo. O corpo está sem vida. Merece o nosso respeito e nós vamos devolvê-los ao laboratório da vida. Agora, eles continuam vivos em torno de nós, nos amando e recebendo o amor que nós oferecemos a eles. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem. De fé exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Isso está lá em Perda de Pessoas Amadas, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos lembra a todos os instantes como os nossos afetos, como os nossos queridos estão próximos de nós. Como estão interagindo conosco. Muito mais do que a gente imagina, do que a gente possa pensar. Livres. Ah, mas eu precisava ter falado isso, eu não falei, fale agora. Poderão ouvir melhor do que quando estavam em seus corpos. Porque às vezes com os problemas que os encarnados têm uns com os outros, né, os impede de discernir bem, de aceitar bem uma demonstração de carinho, de afeto e de amor. Né? Recebem tudo o que falamos, estão junto de nós, conversemos com eles como se estivessem do nosso lado encarnados, porque não estão em corpos, mas estão presentes em espíritos, e se não estiverem presentes no nosso ambiente, na nossa dimensão ali, estarão unidos por laços que não tem como se desfazerem, que são os laços do amor, onde quer que estejam, né, sendo socorridos em hospitais, onde quer que estejam, estarão recebendo o nosso afeto, o nosso amor, nossas vibrações de carinho, com certeza. Precisamos ter certeza nisso. Ah, não, mas eu tenho fé. Fé é algo que a gente ainda precisa conversar muito a respeito, porque fé não significa que você tendo fé, que você está recebendo isso de bom grado, não. Fé é aquilo que você acredita, é em algo que você acredita. Tem gente que tem fé que não é assim, né? Então, a gente precisa direcionar a nossa fé para esse lado. Temos a certeza que se Deus não errou em nada no universo, não erraria em nós, não nos destruiria, não criaria uma alma para que ela vivesse algumas dezenas de anos e se perdesse, de forma nenhuma. Continuam vivos, continuam do nosso lado, né? Não vai dar para a gente fazer todos os slides, são 25, nós temos mais 10 ainda, não é? Mas vamos só questionar bem esse aqui e depois a gente, numa outra oportunidade, dá continuidade ao resto. Isso aqui é muito importante. A gente acha que a morte é a pior coisa, o pior dos castigos, mas não é não. Olha aí, pior do que perder a presença física de quem se ama é perder o respeito, a admiração, o afeto, a alegria, a atenção daqueles que, embora próximos nesta vida, estão com suas almas separadas por uma eternidade. Isso é muito pior. Por isso que nós temos que esbanjar amor, fazer a nossa parte, fazer tudo que está ao nosso alcance,
para que a gente tenha por completo esses amores na nossa vida. Porque não é a morte a pior coisa do mundo, né? Se a gente não fizer a nossa parte, se nós não tivermos uma conduta assim, não perfeita, porque ninguém é perfeito, né? Mas se não tivermos pelo menos a obediência à lei divina, reconhecer a necessidade de sermos pessoas valiosas na vida dos outros, estarmos distribuindo boas energias, fazendo a nossa parte, distribuindo amor, para a gente conquistar essas pessoas. Conquistar não os seus corpos, mas as suas almas. Né? Porque muito mais triste do que perder alguém para a morte é perder alguém para a vida. Né? De uma forma que a gente não recupera. Né? Vai recuperar, mas depois de muitas e muitas encarnações. Que a gente tenha certeza que nós estamos ligados para sempre uns com os outros. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança no poder de amar, no poder de criar. E irmãos, somos irmãos uns dos outros. Temporariamente estamos na condição de pais, de filhos, mas para que esse amor se reproduza, porque o amor é uma das coisas que quanto mais a gente divide, mais ele se replica, mais ele aumenta. Quanto mais a gente divide um amor, mais ele cresce. Então é esse o objetivo maior. Para isso que nós temos esses afetos, para isso que nós amamos aqui nesse mundo, criamos laços, né, de amor com a família consanguínea, muitas vezes com outros que se chegam, que se agregam a nós. Mas o objetivo maior é aumentar a parentela espiritual, porque uma reencarnação, ela não acaba quando o espírito desencarna. Porque o que vai contar não é o ser pai ou mãe ou filho, e sim é o amor que aprenderam a sentir um pelo outro, que vai ter aí a correspondência na eternidade. Então, isso é que vale. Né? Então, que a gente tenha essa consciência de fazermos a nossa parte, tudo que estiver ao nosso alcance, para despertar e para conquistar o amor, não só nosso pelos outros, quanto também dos outros por nós. Muita paz para todos.